Já está no ar? Sim, já deu 1 hora da tarde aqui, a gente sempre começa pontualmente. Bom, boa tarde a todos, espero que estejam todos bem. Eu me chamo Marcela Cunha e integro a equipe de qualidade da Softex. E é com muito prazer que damos início ao MPS Talks de hoje, sempre trazendo temáticas que estão moldando o nosso mundo coletivamente, apresentando pesquisas e ideias relacionadas à tecnologia e explorando como elas se encaixam. Lembrando que estaremos aqui todas as quartas-feiras, às 13 horas, com exibições de 30 minutos. Preparem suas perguntas, pois abriremos espaço para interação ao final da apresentação. E hoje, para falar do tema Soft Skills, por que vieram para ficar? Uma perspectiva sociológica. Convidamos o Luciano Assis. O Luciano é docente na Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde ministra disciplinas relacionadas ao empreendedorismo, inovação e ciências sociais, e coordena a incubadora de empresas da Unidade Campinas. Ele também é diretor adjunto do Núcleo Softex Campinas, que é uma associação de empresas de software, cujo objetivo é promover a excelência na gestão para empresas associadas, pela qual ele gerencia a Incubadora Tecnológica Municipal de Jundiaí e o Coworking de Inovação de Barueri, além de ser conselheiro do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Campinas. Ele é graduado em Sociologia, com mestrado em Ciências Políticas pelo Instituto de Filosofia de Ciências Humanas da Unicamp, é pós-graduado em Gestão e Estratégia de Empresas pela CEAG, do Departamento de Economia da Unicamp, cursou também Gestão de Estratégicas Públicas, também na Unicamp, foi assessor técnico da Secretaria de Cidadania, Assistência e Inclusão Social, quando atuou na coordenação de projetos de inclusão digital. Luciano, você quase que mora na Unicamp, né? Morou a vida inteira. Eu fiz bastante coisa lá, viu? E ainda tem coisa que eu quero fazer ainda. Mas eu aproveitei, eu sou de Campinas, e aí eu tenho, enfim, orbitado o universo da Unicamp, ainda que eu seja do Mackenzie hoje, professor, eu fiz muita coisa na Unicamp e continuo com bastante relacionamento lá. Coisa bacana, né? Você está aí ajudando o Brasil a seguir adiante nesse processo de inovação. Bom, seja bem-vindo, agradeço em nome da Softex imensamente o aceite do seu convite, aí por intermédio do Edivar, que coordena aí nossos trabalhos na Softex Campinas, e pode ficar à vontade para dividir a sua apresentação. Eu vou estar aqui no mudo, mas qualquer coisa você me chama, tá bom? Tá bom, se eu precisar aqui, eu grito, tá bom? Tá, joia, combinado. Tá bom. Então, boa tarde a todos. Agradeço o convite da Softex Nacional para vir aqui contribuir, trazer algumas ideias, discutir alguns assuntos e aprender junto com vocês. É uma satisfação estar aqui. O tema da minha fala de hoje, eu não vou fazer com PowerPoint. Eu sou professor, eu vivo fazendo apresentação com PowerPoint, e eu já apresentei esse tema dessa forma, eu achei que ficou muito hard skill, né? E eu já falei sem, eu vou fazer assim dessa vez hoje. Vamos ver. Tá? Qual que é o tema que a gente combinou de falar hoje com vocês? É esse, soft skills, né? Por que vieram para ficar? Né? Uma perspectiva sociológica. Deixa eu complementar aqui, introduzir um pouco mais o tema e o que vocês podem esperar da minha apresentação. O que eu conversando, pesquisando, eu vi o público mais amplo desses talks do Softex Nacional, é um público de TI, né? Assim, especialmente técnicos, né? Pessoal de desenvolvimento, engenharia de software, que estão em aplicação principalmente nas empresas, empresários, etc. Então, é uma forma, assim,
um universo, que é logicamente que eu estou habituado, né? Eu sou diretor adjunto do Núcleo Softex Campinas, estou também habitando o núcleo como diretor ou como prestador de serviço desde a década de 90, então é o meu universo também, né? O que eu vou aproveitar aqui é trazer uma perspectiva sociológica. Como foi apresentado, eu sou sociólogo de formação, professor universitário, meu campo de pesquisa, né, eu tenho uma prática, né, no Núcleo Softex Campinas, consultor de empreendedorismo, plano de negócio, captação de recursos, gestão da inovação, né, e como acadêmico, eu tenho esses dois chapéus, e como acadêmico, o campo de pesquisa é ciência, tecnologia e sociedade, que é um campo de estudo, né, cada vez mais importante, porque ciência e tecnologia são decisivos para a sociedade hoje em dia, né? Então, entender o lugar da ciência e da tecnologia, como elas são produzidas, como é que a gente gerencia isso, é um assunto de primeira ordem para o mundo que a gente vive. As empresas estão neste contexto. O que eu vou trabalhar aqui com vocês é uma visão de contexto, né? Eu vi uma palestra sobre soft skills muito boa, que foi dada aqui no MPS Talks, um professor, né? E eu vou falar no sentido complementar ao que ele foi dito. Então, vejam essa apresentação em contexto. Tem apresentações interessantes de Lean, apresentações interessantes sobre soft skills para desenvolvimento de software. Eu venho complementar o que já foi apresentado aqui, com uma perspectiva mais sistêmica, sociológica, histórica, que, entendo, pode contribuir para a gente ver com mais precisão o que significa isso que é soft skill, né? Qual que é a importância disso? Qual que é o significado disso estar aparecendo hoje? O que nós podemos esperar disso mais para frente? Então, esse é o meu objetivo, é falar de soft skills de uma perspectiva mais mais do alto, mais com um tempo mais dilatado, entendendo que essa perspectiva acrescenta clareza de compreensão sobre o que acontece, e mais com clareza de compreensão a gente pode ter mais facilidade para conduzir processos de ampliação, autodesenvolvimento e desenvolvimento de soft skills nas equipes, nas organizações, ok? Então, um momento para a gente conversar sobre soft skills, mas de uma perspectiva sociológica, né? Dentro da não técnico, não para sociólogos, mas para a própria comunidade de TICs, tá bom? Essa que é a ideia. Eu vou dizer no início o que é a chave da minha apresentação, para vocês já terem, para não ficar fazendo surpresa lá no final, fazer um raciocínio, e depois lá no final vou dizer logo do início, e vou utilizar o tempo da minha apresentação para explicar, argumentar o que eu estou trazendo para vocês, ok? Bem, né? Qual que é a mensagem-chave da minha apresentação aqui? Que soft skill, né, é um conjunto, tem inúmeros nomes que se dá para soft skills, né, soft comunicação, liderança, iniciativa, etc. Soft skill é um conjunto de capacidades humanas, né, que tem aplicação técnica, utilidade nos contextos organizacionais em especial, né? Soft skills são capacidades humanas que estão sendo valorizadas neste momento, né, num grande processo de uma onda histórica da sociedade moderna, porque, num momento próximo, anterior, elas foram colocadas num segundo plano por uma excessiva confiança nos hard skills, né? Esse que é o ponto. Por que a soft skill veio para ficar? Porque a ênfase em hard skill foi excessiva, né? E cada vez mais, em inúmeros contextos, a gente percebe que aquilo que a gente chama de soft skills é necessário nos contextos organizacionais e sociais onde a gente vive, né? Então, o que significa isso? E aí é sociológico nesse sentido. Ok? Então, eu vou explicar o que é soft skill, dizer que, assim, que ele é importante, sempre foi importante soft skill, esse é o ponto. Mas houve um tempo em que uma perspectiva de excessiva confiança no hard skill, excessiva confiança, estou falando de 150 anos, eu vou explicar por quê, né?
esse período está culminando hoje naquilo que a gente chama de uma transição, de um divisor de águas, que não é recente, do ponto de vista do nosso tempo de vida, vem da década de 60, 70, do século passado para agora, mas que está se consolidando cada vez mais. Então, soft skill veio para ficar e sempre esteve aqui. Acontece que ele foi um pouquinho esquecido da valorização em 150 anos de história da humanidade, que é o período do início da modernidade. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Ok? Então, vou dar uma perspectiva mais ampla. Nós temos o Mi-10. Eu convido vocês a acompanhar meu raciocínio, se vocês entenderem que eu estou merecendo a atenção de vocês, para a gente até 13h20 abrir um espaço para conversar um pouquinho mais, ok? Então, soft skill, por que veio para ficar? Veja, de uma perspectiva sociológica, quando a gente pensa sociologicamente, a gente pensa historicamente a sociedade, as transformações, os grandes momentos da sociedade, da onde nós estamos vindo, onde nós estamos, onde a gente pode imaginar para onde nós estamos indo, né? E a gente sempre, nas ciências sociais, tem como referência fundamental o grande divisor de águas da transição da Idade Média para a Idade Moderna, ok? Eu não vou esticar demais nisso aqui, é só o suficiente para localizar e fazer sentido no que eu vou dizer para vocês, porque vem fazer sentido, acompanha que vocês vão compreender junto comigo aqui, né? A Idade Média, ela é caracterizada por uma forma de estruturação e ordenamento da sociedade tradicional, né? O que significa que a forma de organização, a cultura, a forma de pensar, agir, sentir da sociedade emergiu de uma maneira autônoma e foi cultivada socialmente como cultura, como tradição. Foi isso que aconteceu, né? Se perguntasse lá na Idade Média por que se faz as coisas de uma determinada maneira, a resposta que você não sei, sempre foi assim. Então, é assim, é a forma de ser, é a verdade das coisas, é a realidade que funciona dessa maneira, né? Então, só que a modernidade rompe com aquela forma de ser, né? Que a gente chama historicamente nas ciências sociais, na história, na filosofia de modernidade, é um período que inicia com a emergência da ciência, todo mundo conhece a história, com a emergência da ciência e a consolidação da ciência como a instituição social oficial que fala como o mundo é, né? E não a Igreja Católica da medieval, né? Que dizia o que era verdade, o que era certo, o que era errado. Então, o mundo da modernidade é um mundo que rompe com a base de justificativa e fundamentação, né? Daquilo que é certo, errado, verdadeiro ou falso na sociedade, para o mundo científico, racional. Isso é modernidade. Esse é o mundo que a gente está, ok? Hard skill é racional. É isso que eu estou querendo dizer para vocês, né? É racional, vem da mente, raciocínio, a técnica, a capacidade de construção de coisas com fundamentação técnica, científica, etc. Isso, o hard skill habita esse mundo da racionalidade. O soft skill não é tão claramente assim. Cada vez mais se procura dar fundamentação racional para soft skills, como que se comunica, como que se é líder, como que se faz trabalho em equipe, como é que se faz criatividade, como é que se faz gestão da inovação, né? Essa capacidade criativa de responder a problemas, coisas, está dentro desse campo do soft skill, né? Então, com a emergência da modernidade, como não foi uma coisa assim suave necessariamente, né? Houve um confronto com os grupos tradicionalistas, como continua acontecendo, né? É só olhar para fora, nós estamos numa disputa entre os tradicionalistas e os racionalistas progressistas, de certa forma, esse que é o divisor de águas. Então, assim, dá para conversar tanta coisa, né? Mas com 15 minutos não dá para trazer tudo. Então, assim, o hard skill ele é uma expressão, né? A valorização do hard skill, que são as competências técnicas específicas dos campos de conhecimento, de prática técnica, né? Eles são um habitante natural desse campo de confiança da racionalidade, ok? A modernidade, ela se dividiu em duas etapas. Historicamente, a gente já pode ver isso. Uma primeira etapa, que a gente chama de modernidade mesmo, uma segunda etapa, que é o momento que a gente está vivendo, que se chama de pós-modernidade. A modernidade é caracterizada pelo rompimento, né, com as sociedades tradicionais e uma excessiva, do ponto de vista de hoje, confiança na racionalidade.
excessiva confiança na racionalidade, né? É que se pensava que com a racionalidade humana a gente poderia chegar na verdade das coisas, fazer o mundo, tudo seria possível, a gente fazer o mundo funcionar da melhor maneira possível com a racionalidade. Eu não estou dizendo que a racionalidade não é capaz de fazer coisas, mas não é capaz de fazer tudo. Se fosse, a gente já estava no mundo que é do sonho, e a gente olha para fora da janela, abre a janela aí, olha para o mundo que você está vivendo, a política, a economia, a distribuição de riqueza, assim, a ética das pessoas, a força de coerência das instituições políticas, em especial no Brasil, que a gente pode falar uma coisa e você fala, o mundo está funcionando bem, né? É só ser racional, estabelecer um algoritmo, a racionalidade das coisas, que as coisas vão funcionar. Não é bem assim. Tem o ser humano, e o ser humano ele amplia complexidade das coisas, né? Nós estamos em sociedades mais complexas, só a racionalidade não dá conta. Então, a pós-modernidade, ela emerge na transição do século XIX para o XX e culmina com uma força mais intensa depois das guerras mundiais, onde se viu a racionalidade fazendo barbaridades, né? Assim, o nazismo, né? Com aquela racionalidade de eugenia, de ficar fazendo melhoria genética na sociedade. Aquilo é racional? Racional, é defensável racionalmente? Alguém defende isso? Assim, é o melhor que se pode fazer racionalmente o que o nazismo fez? Ou o stalinismo fez no pós-guerra? Ou a bomba nuclear, né? As armas químicas? Ou a aplicação da ciência com agrotóxico nas comidas, e etc, etc, etc. Tudo que, assim, desse mundo assim, que emergiu pós as guerras mundiais, né? Nesse mundo altamente técnico, científico, é defensável? É racional? Né? E então, assim, isso sem contar uma discussão que eu não tenho nem como entrar aqui agora, que é uma própria discussão do universo da filosofia da ciência, que procurou demonstrar que a ciência não chega na verdade das coisas, chega em perspectivas, em leituras fundamentadas em dados e instrumentalizada por conceitos e teorias, né? Mas verdade não. Né? Então, houve uma desconfiança, né, crescente com a capacidade inequívoca da ciência e, portanto, da técnica de dar conta do mundo. Né? Isso é histórico. Né? Quando a gente está falando de soft skill hoje, a gente, em grandes linhas, está dizendo que só a técnica do técnico não dá conta de todos os desafios, né? E assim, para se fazer o que tem que fazer. Tem outras necessidades, outras capacidades, né? Que são necessárias para se fazer, né? E o soft skill, na verdade, ele é a abertura de atenção para os aspectos não técnicos das atividades que a gente faz nas organizações, na sociedade de uma maneira geral, né? Uma retomada, né? Que faz cada vez mais sentido conforme a gente olha para o universo da racionalidade da técnica e começa a ver do ponto de vista histórico, social, porque a gente herda uma idolatria à racionalidade científica das gerações anteriores, mas a gente está vendo assim, que, apesar de a gente entender que é fundamental, importante, decisivo e assim, incontornável, não é intrinsecamente suficiente. Né? E então, soft skill emerge nesse momento, quando a gente vê nas organizações que só a aplicação da técnica não é suficiente. E aí, há uma valorização crescente que aparece na mentalidade da administração de empresa, por exemplo, como uma das manifestações, logo no período década de 50, 60. Você vê que, por exemplo, vamos colocar em contexto das organizações agora, a partir de uma perspectiva da teoria da administração. Esse assunto. Tem 10 minutos, hein? Tem que ser bem sintético aqui. Há um divisor de águas no pensamento administrativo entre uma mentalidade mecanicista e uma mentalidade organicista. Estou resumindo, logicamente, o assunto. É mais complexo do que isso, mas aqui eu chego no essencial. Mecanicismo, na teoria da administração, significa a forma de conduzir as organizações que tem como metáfora implícita assim, como é que uma organização funciona, o funcionamento de uma máquina. Okay? O mundo da técnica trata as coisas como máquina. Né? A engenharia é uma área de conhecimento que faz, gerencia, conserta, constrói, projeta máquinas, basicamente. Então, o mundo da técnica é fundamentalmente o mundo da cabeça e da mentalidade do engenheiro. Fundamental, necessário, incontornável, mas não é
é suficiente. É necessário, mas não é suficiente, né? E, então, assim, esse é o mundo da mentalidade da máquina. Com o tempo, né, a partir da década de 50, houve um conjunto de movimentos que começou a mostrar a limitação da metáfora da máquina e apresentar novas formas de fazer as coisas, principalmente inspiradas na metáfora dos organismos vivos. Ecossistema, né, que tem essa perspectiva, né, que são modos de estruturação e organização que são chamados de organicistas, que têm a metáfora do organismo vivo como referência fundamental. Qual que é a diferença entre os dois? As máquinas, elas tendem a ser, né, com indústria 4.0, com essa história assim, contemporânea, isso começa a ficar um novo paradigma mesmo. Mas a máquina, pelo menos no período do século passado, ela repetia padrões. Ela não respondia de maneiras diferentes a contextos diferentes. E não é? Bum, 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 faça chuva, faça sol, né? Quando a organização se inspira na máquina para fazer a sua estruturação, ela procura fazer a mesma coisa, né? Estabelecer uma rotina ordenada, sistemática e racional, né? Fundamentada num cálculo racional para fazer a organização funcionar. Ótimo, melhor que o improviso, né? Mas em contextos onde há transformações constantes, vai chegar uma hora que você está batendo bumbo e o bumbo não está mais ali, e você precisa procurar o bumbo, né? Então, o mecanicismo é uma forma de organização racional, né, fundamentada num cálculo racional, que responde muito bem em ambientes estáveis, com pouca transformação. Só que nós todos sabemos que nós vivemos num mundo VUCA, né? Volátil, incerto, com grande transformação, etc. Né? A pandemia está aí para dar um argumento cabal. Né? Quem esperava, tudo que mudou e etc. Né? Então, o mundo contemporâneo, pelas características intrínsecas, e também não dá para ficar falando mais, inclusive por conta da intensa produção de conhecimento racional, ele é muito dinâmico, né? Muito transformativo. E isso faz com que a gente precise ter respostas, respostas autocentradas. A gente precisa parar para pensar, continuo batendo bumbo, não bato um bumbo, o bumbo é necessário, não é necessário, faço isso, faço aquilo, com quem eu faço, como é que eu faço. A gente precisa ter uma forma de condução do nosso trabalho que não é só padronizada e rotineira, porque a técnica, o hard skill, ele tipicamente incentiva atividades rotineiras, a gestão da qualidade. O que a gestão da qualidade quer? Lógico, atender o cliente lá no final. Mas você ter processo. E processo significa você fazer a coisa sempre do mesmo jeito, padrão. Né? Então, padrão sistemático, racional, repetitivo, rotineiro, é a cara do hard skill. Né? Só que num mundo altamente dinâmico, com surpresas, com incerteza, né? Com ciclos de vida de produtos, ciclos de vida de tecnologia mais curtos, né? Porque ele sempre teve ciclo de vida, porque na Terra nada é eterno na Terra, né? A gente precisa fazer adaptações e construções de coisas novas, respostas novas, e isso tem a ver com inovação, com empreendedorismo, com essa capacidade de ter ideias novas, de fazer coisas novas, de responder a problemas, ler problemas, escolher qual a ferramenta que usa em cada contexto, etc., que é a cara do nosso mundo. Então, o mundo do hard skill é um mundo de padrões, de repetição de padrão. Nada contra, é necessário, só não é suficiente. Né? E o mundo contemporâneo traz à tona uma necessidade de adaptação que faz com que a gente precise escolher a ferramenta, reexaminar a ferramenta, construir ferramentas novas, processos novos, produtos novos, necessidades novas. E essa maneira de lidar com a incerteza assim, é o campo do soft skill. Né? Os soft skills são aquelas capacidades humanas que nos permitem nos adaptar e navegar em ambientes de incerteza. É basicamente isso. Porque se não tem incerteza, você toca o barco com o hard skill e bora. Né? O cara que trabalha lá no McDonald's, né? O chapeiro, né? Ele precisa só repetir o protocolo.
hard skill, né? Alguma coisa aqui e acolá para o cara conseguir dar conta de ficar naquele hard skill, né? Sem muita novidade, né? Mas assim, é uma ênfase em hard skill. Mais uma empresa que está um grupo dentro de uma organização que está trabalhando com desenvolvimento de inovações disruptivas, né? Uma coisa que não faz parte daquilo que eles conhecem a princípio, mas está prospectando coisas novas. Ali não tem rotina necessariamente. É lógico que tem um conjunto de rotinas que facilitam. Gestão da inovação. Pesquisar sistematicamente oportunidades, perguntar para funcionário, né? Usar metodologias Lean nos projetos de desenvolvimento, porque você não sabe se vai dar certo, vai ter ida e vinda, tal. Então, você tem algumas perspectivas técnicas que dão sustentação para uma capacidade de fazer inovação, por exemplo. Mas o ambiente é intrinsecamente incerto, senão não tem inovação, né? Então, o soft skill ele é o conjunto de capacidades que faz a gente lidar com ambientes fracamente estruturados, que é a cara do mundo que a gente vive. Quanto mais estruturado, repetitivo a gente tem um ambiente, mais o hard skill domina aquele tipo de atividade. Quanto menos estruturado o ambiente, maior a incerteza, mais os soft skills são necessários. Mas certeza, o soft skill vai existir enquanto houver algum grau de incerteza. Eu não vejo no horizonte um momento planetário que não haja incerteza. Então, eu entendo que o soft skill veio para ficar. Veio para ficar é uma frase um pouco alegórica aqui para provocar vocês para pensar. Mas soft skill sempre existiu, né? O que foi diferente foi a ênfase na confiança, na técnica e na racionalidade da modernidade do século XVIII, XIX, né? Que no século XX arrebentou. E com o século XXI, aí vem o soft skill com tudo. Soft skill é da mesma família da inovação, soft skill é da mesma família do empreendedorismo, soft skill é da mesma família do Lean, né? É a mesma família, né? Faz tudo parte da mesma coisa, que é a mesma constatação de que o mundo é muito dinâmico e que se a gente ficar só batendo bumbo, né, de alguma coisa, que assim, alguma teoria assim, aparentemente verídica de como as coisas funcionam essencialmente, que chega pela racionalidade, e você ficar aplicando aquilo indistintamente, você não vai chegar onde você quer. Vai funcionar durante um tempo, depois você vai ter que se repensar e paciência. O mundo é assim, né? Não dá para você ficar acomodadinho num conjunto de conhecimentos e ele não vai mudar mais. A gente sabe que muda e essa é a característica. Agora, essa capacidade de mudar, de base estrutural, técnica, de escolher qual técnica, de pensar estrategicamente, de navegar nesse mundo muito dinâmico, isso é soft. O hard é entrar naquele mundo da técnica e aplicá-la, né? O soft é escolher qual caixa e fazer a aplicação, trocar de caixa, etc. O que significa comunicação, relacionamento com o ser humano, criatividade, resolução do problema. É isso que eu trouxe mais um pouco aqui para falar. É dizer que soft skill não é assim um detalhe, né? Não é um detalhe. O soft skill é uma cereja do bolo, é uma maquiagem, é uma capacidade floreada de fazer as coisas. Soft skill é aquilo que nos qualifica para lidar com ambientes fracamente estruturados. E ambientes fracamente estruturados é a condição sistêmica que a gente tem vivido hoje. E, nesse sentido, para concluir agora, né, é importante a gente olhar que existe um divisor de águas no mundo que a gente vive de mentalidades, né, de mindset. Existe um mindset técnico, racionalista, né, burocrático, mecanicista, que confia nesse. Eu mando, você obedece, segue esse trilho e fica repetindo o padrão. Existe. Ao mesmo tempo que existe, metodologias, abordagens, formas de pensar, de mindset, que são mais, assim, que acolhem mais a incerteza do ambiente e, portanto, uma comunicação mais efetiva, ouvir os funcionários, pesquisar o que tem fora, parceria com outros atores, inovação aberta. Esses dois mindsets estão em disputa. O soft skill é do segundo, né? E dentro da administração, para fechar aqui, você pode ver que existe, por exemplo, na área específica da desenvolvimento de software, existe uma mentalidade de desenvolvimento de software PMI, vamos dizer assim, estruturada, você começa com o escopo fechado e toca o barco. Existe uma mentalidade Lean. O Lean é soft, o Lean trabalha com incerteza. O Lean, o que é o Lean? É você fazer um projeto que você começa com um problema, mas você não sabe exatamente a solução, e você navega assim, até você chegar na resolução do problema e você se concentra em resolver o problema, não em aplicar a técnica. O Lean
É soft skill. E eu vejo muita gente, e eu vou parar por aqui, eu vejo muita gente começando a querer tratar o Lean como hard skill. O que é isso? Não é isso a história. O Lean ele é para você lidar com certeza, não para você replicar a mentalidade mecanicista e trazer um ambiente de certeza para um ambiente de incerteza, porque não existe isso. Esse aqui é o ponto. E esse divisor de águas existe em inúmeras áreas. Plano de negócio para empreendedorismo e Lean Startup, com aquela modelagem de negócio, validação, gestão de recursos humanos, que é coisa, né, dentro de uma máquina, e gestão de pessoas, com sentimentos, etc., propósitos, etc. Então, existe o divisor de águas, está todo dado aí. E soft skill ele está dentro desse grande contexto, né, de transição, né, de uma sociedade tradicional lá atrás para uma sociedade moderna, racional, que enfatizou demais a própria racionalidade e hoje, em contexto, sistemicamente, a gente vê o lugar importante da racionalidade e da técnica, mas dentro de uma importância relativa, onde o ser humano é mais importante do que a máquina. Em 30 minutos é o que eu pude fazer. Tá? Na conversa a gente pode aprofundar mais. Nossa, Luciano, sensacional, assim, eu amo esse assunto, assim, tudo que você falou já me trouxe, assim, um monte de insights e reflexões. Eu vou começar aqui querendo discutir um pouco melhor com você essa questão da criatividade, né, assim, que é uma combinação, na minha opinião, né, é uma combinação de muitos inputs que você tem ali, que aí você combina das mais diversas áreas do conhecimento, e aí você combina para trazer uma solução inovadora, né? Que é justamente nessa era que a gente está vivendo, que as empresas buscam e o que a gente precisa realmente. Eu queria que você falasse um pouco melhor sobre essa questão da criatividade e aí também já trazendo um pouco mais, fazendo um link também com essa questão assim, de que a máquina ela consegue, né, executar essas tarefas, digamos, mecânicas muito melhor que a gente, né? Eles já ultrapassaram a nossa capacidade há muitos anos atrás, as máquinas já ultrapassaram a nossa capacidade de processamento há muitos anos atrás, e só que algumas atividades, né, que enfim, a gente coloca sempre numa caixinha, né? Uma atividade fácil versus uma atividade difícil. Então, muitas vezes a gente coloca a máquina realizando uma atividade difícil só porque nós não conseguiríamos, de repente, executar essas atividades. Mas algumas outras atividades, como, por exemplo, estar num minuto lavando uma louça, digamos assim, e no outro minuto está escrevendo um texto, não que a máquina não possa ou lavar a louça ou escrever o texto, mas assim, a mesma máquina ela não tem essa habilidade de multifunção numa só máquina, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Tá bom. Tem algumas perguntas nessa sua pergunta, né? Me auxiliar enquanto estiver respondendo a trazer um pouco dessas coisas. Assim, a conclusão do teu raciocínio, e nós estamos agora enfim, conversando um pouco sobre essa temática, o que caracteriza a máquina assim, é a repetição de padrão, não é a criatividade. Né? Quando a gente está falando dessas paradigma emergente da indústria 4.0, né, da inteligência artificial, tem uma novidade histórica realmente importante aí, porque, em alguma medida, a máquina, e eu estou falando o algoritmo aqui como máquina, né? O algoritmo é uma máquina de software. Né? Se alguém pensa diferente, me auxilia aí, eu amplio minha compreensão. Mas, assim, com a inteligência artificial, essa máquina ela começa a acrescentar perspectivas e não só a obediência a seguir o padrão do algoritmo. Né? Então, tem uma novidade aparecendo aí. Né? E tem algumas atividades humanas, que são tipicamente consideradas humanas, que começam a ser passíveis de serem realizadas por algoritmos desse perfil. Né? Mas, tipicamente, são atividades que tendem para um padrão. Eu sou sociólogo, tá? Eu estou no mundo do software faz bastante tempo, mas eu continuo sendo sociólogo. Mas eu entendo que a inteligência artificial continua a chave fundamental dela, se eu entendi bem, é a capacidade dela encontrar padrões ocultos nas coisas, né? Então, e treinar esse algoritmo para encontrar esse padrão e aprender cada vez mais refinado, mas ficar encontrando, caçando padrões ocultos.
E, a partir daí, startando procedimentos, alertas, etc, etc. Então, assim, fica mais perto da capacidade humana, mas ainda não substitui, né? Ela continua sendo empacotada. Então, a máquina continua tendo esse limite, e mesmo nesse universo 4.0, né, onde você tem a máquina tendo iniciativas mais refinadas para problemas complexos, continua sendo empacotada da mesma forma. A criatividade é um tema, assim, muita gente fala disso hoje, né? Esse mundo organicista, né? Essa capacidade de dar respostas, pensar fora da caixa, criativa, etc. Vamos recolher um pouco mais dentro do nosso campo de assunto, no mundo mais organizacional. Eu tenho trabalhado bastante assim, com startup, com modelagem de negócio, criação de negócios inovadores, gestão da inovação. E, examinando esse assunto mais de perto, trazendo um pouco até da sua provocação, eu tenho visto assim, que a criação de algo novo no campo organizacional é uma mistura, né? É uma união fecunda, né? De uma necessidade e um recurso existente. Então, assim, a essência de um produto ou de um processo, né, para deixar dois campos clássicos do que existe, produtos e processos, né? A gente fala mais coisa, mas isso é elementar. Ninguém discute que existe produto e serviço, né? Bens e serviços e processos. Um produto e um serviço não existe se não atender uma necessidade. Senão é diletantismo, né? Necessidade nenhuma. Assim, produto tem que atender uma necessidade. Ele existe por alguma razão. E a razão está dada pela necessidade do cliente daquela oferta. E também não existe nenhum produto ou processo sem um conjunto de recursos e capacidades. Então, a essência fundamental de tudo que existe nas empresas é uma combinação de necessidades e recursos. Recurso aqui é recurso tangível e intangível, competência, soft skills estão incluídos nessa história. Então, assim, a criatividade nos ambientes organizacionais está dada pela combinação de necessidades e recursos. Então, você está falando, quando a gente está falando de startup, nós estamos no calor desse mundo de criatividade organizacional, criação de produtos, novos processos, inovações, etc. E nesse campo, não tem para onde fugir, né? Por isso que a gente sempre fala muito fortemente, assim, para treinar e qualificar e aprofundar a compreensão de quem está fazendo uma ação inovativa, da compreensão da necessidade do cliente que ele quer atender. E muito das ferramentas que existem é para a gente parar de olhar somente tecnicamente para a coisa, né? Você resolver um algoritmo com o melhor da técnica do algoritmo, etc., né? Que é aquele mundo, fazer um produto de um ponto de vista técnico, que é o erro clássico do empreendedor, né? Pensar só tecnicamente uma coisa, olha o software. Pensar só tecnicamente uma coisa, sem considerar o cliente, a necessidade dele, a experiência de uso, a jornada do cliente e tal, que é o mundo que falta, né? Que precisa ser acrescentado à experiência do empreendedor técnico para ele conseguir reproduzir. Então, assim, a criatividade, respondendo a sua pergunta, é a combinação. Vou fazer uma afirmação assim, categórica para a gente facilitar e provocar o pensamento. É a criatividade. No mundo dos negócios é a combinação de uma compreensão de uma necessidade e de uma compreensão do lugar e assim, dos recursos existentes. Quando a gente junta as duas coisas, a gente cria produtos e processos, né? Então, a criatividade não é uma coisa que, né, sai de um lugar misterioso. Pode até sair de um lugar misterioso, com a tabela periódica, como o Linus Pauling. Mas, assim, existe sempre, e a gente pode deduzir a posteriori, pelo menos, qual é a necessidade daquilo e qual é o recurso que dá fundamentação. Essa compreensão é decisiva para os condutores de negócio. Desde assim, de uma startup, decisivo. Né? Você tem que saber muito bem quem é o cliente, qual é a necessidade dele, entender muito bem quais são os recursos, como que você aplicou aqueles recursos nesse contexto para resolver aquele problema específico. E esse núcleo é o núcleo da criatividade organizacional. Para a startup, certamente, que está criando uma coisa nova, mas para a empresa existente, para ela se conduzir, fazer melhoria contínua, não parar no tempo. Luciano, vou fazer mais uma provocação aqui para você, né? Que você falou tanto de necessidade na sua resposta e as necessidades que são ocultas, como, por exemplo, a criação de uma rede social como o Facebook.
você está me provocando para raciocinar a partir do teu raciocínio. Necessidade oculta, eu não olhei dessa forma. Agora, sim, existem necessidades que a gente já conhece, né? E a gente tem mais facilidade de lidar com elas. Independente de ser oculta ou não ser oculta, a rainha é a necessidade. Não há algo que exista que não seja necessário, né? Ela é a rainha. Você pode conhecer ou não conhecer, mas você não pode fingir que ela não existe, entendeu? O erro assim, da startup, só para trazer mais esse, é supor uma necessidade, achar que é a necessidade dessa maneira e não ir ver se no mundo se a necessidade é do jeito que você imaginou. Principalmente porque você tem que ter a consciência de que sua formação é técnica, numa coisa específica, pode ser software, mas não na área psicológica da vida da empresa ou organizacional do teu cliente. Então, você precisa fazer as duas coisas. Quando as necessidades são ocultas, não tem negócio, aí é sorte, né? Porque você só vai criar alguma coisa deliberadamente se você percebe a necessidade. O que pode acontecer é que você percebeu a necessidade de uma maneira ainda fracamente estruturada, não muito explícita. Você percebeu que tem uma necessidade ali, mas você não conseguiu dar nome para ela. Aí você canaliza. Se aparece... No caso do... Você deu um exemplo. Traz mais exemplo que a gente continua essa provocação. No caso do Facebook, a necessidade não era oculta, né? Assim, ele fez uma rede social para as pessoas se relacionarem, porque ele entendeu que as pessoas precisavam se relacionar. Então, não estava oculto para ele, nesse exemplo específico. Oculto é oculto, não faço a menor ideia, né? Então, do oculto pleno, não acontece nada. Vai ser um momento, é uma espera até que alguém tenha uma intuição. E, inclusive, essa percepção fina de uma necessidade que ainda não está clara socialmente é onde está a genialidade do empreendedor, que percebe uma necessidade que ainda não está evidente para a sociedade, né? Eu gosto muito de trazer... Não só eu, né, tenho um respeito pelo Steve Jobs, né, mas uma das características que são mais finas na inteligência dele é a capacidade de perceber necessidades que não estavam plenamente evidentes para a sociedade naquele momento que ele estava. Então, ele percebeu. O que o Steve Jobs fez? Ele percebeu uma necessidade, né, de aplicação da inteligência de uma maneira produtiva. Ele mesmo fala assim, né? The bicycle of the mind, né? O computador é the bicycle of the mind, né? Aumenta a capacidade de locomoção, né? Mas não é a mind, é a bicycle of the mind. A computação é o bicycle of the mind para o cliente final. Então, a necessidade de ampliar a inteligência de inúmeras formas, que é possível a partir do recurso da computação. Então, o que o Steve Jobs fez, e para além de fazer os produtos dele, foi empacotar a nossa compreensão da computação como uma ferramenta de potencialização do trabalho humano. Nesse sentido, o Steve Jobs está em lugares ocultos, que a gente acha que ele não está ali, mas ele está, porque a maneira com que a gente usa computador foi digerida, foi empacotada, foi desenhada para o uso do consumidor final, e eu estou na frente do computador como consumidor final agora, por ele dentro dessa perspectiva. Não só por ele, mas ele é um ícone nessa história. Então, a necessidade oculta, assim, o que está oculto a gente não sabe, não sei o que tem de mais de oculto ou não, mas assim, a fineza da capacidade inovativa está em perceber necessidades que não estão claras para os outros, perceber antes, né? E fazer a ponte entre recursos e necessidades antes. Isso é o trabalho fundamental do empreendedor, que tem que ter a capacidade de perceber a necessidade, perceber a potencialidade do recurso, fazer uma combinação rica e ser capaz de fazer isso ser utilizado na sociedade. Aí você tem um empreendedor pleno. Tá, e essa fineza aí, ela é intrinsecamente humana, por enquanto, né? Até onde eu percebo, sim, né? Porque assim, é possível que a gente comece a treinar algoritmo. O que vem pela frente, eu entendo assim, é revolucionário mesmo, né? Isso que vem junto com a inteligência artificial é de um impacto muito grande na sociedade. Muito Desculpa, grande. eu queria que você também, então, comentasse a respeito dessa nossa evolução, tanto a tecnologia 5G, quanto um projeto que eu, particularmente, acredito bastante, que é aquela nova empresa do Elon Musk, a Neuralink, que promete, assim, maravilhas, né, de transmissão, até de pensamento, entre outras coisas.
Eu vejo a 5G como uma melhoria da condição assim, desses relacionamentos, dessas trocas de informação, né? A Neuralink ele tem algumas coisas realmente fora da caixa ali, né? Pode ser que dê certo, mas assim, se a gente olhar para a inteligência artificial e o impacto dela já, né? Você já tem uma sociedade amplamente digitalizada e a pandemia acelerou a digitalização, né? A transformação digital acelerou a transformação digital, a pandemia, né? Então, nesse mundo altamente digitalizado, né, com esses algoritmos de inteligência artificial entrando para fazer decodificação de padrões ocultos, né, assim, e necessidades eventualmente ocultas nessa história, né, a gente vai começar a ter uma dinamização de construção de soluções e de leitura mais efetiva dos padrões sistêmicos do comportamento de tudo, né, do trânsito, da saúde, do tratamento de saúde, do resultado disso, daquilo, tal. Então nós vamos começar assim, a ver e esses algoritmos vão começar a procurar padrões e lançar possibilidades de otimização das coisas. Então nós vamos ler com muito mais eficiência o universo sistêmico. E o principal da inteligência artificial é essa elevação do nosso grau, enquanto sociedade, de gerenciar sistemas complexos. A informática faz isso, né? Assim, um estoque com 5.000 itens é complexo, né? Fazendo o papel já era difícil, mas assim, esses itens circulando pela sociedade, o resultado efetivo e o cruzamento do estoque disso com a temperatura do ambiente, com a saúde e índice de saúde, aí fica é um grau exponencial de complexidade. E a inteligência artificial nos coloca na possibilidade de gerenciar esse alto nível de complexidade. O que vai fazer, e aí volta, que o ser humano volte à tona, porque nós vamos ser provocados a subir de nível, porque nós vamos ser provocados, e cidades inteligentes é a aplicação disso para o universo da cidade. Nós vamos ser provocados a ser capazes de ler esses padrões que estão vindo dos sistemas e tomar decisão, ver qual é o significado disso e falar para onde eu quero, o que eu vou fazer, etc. E começar a joga assim, adubo, joga água, o que acontece no sistema, recebe informação, nós vamos ter uma potencialidade de gerenciamento de contextos complexos maior do que em outros momentos da história, né? Então, só que para isso a gente precisa subir de grau e ler esses sistemas e tomar atitudes, tomar decisões a respeito disso. Então, a máquina subiu de grau, né, porque ela está começando a achar padrão oculto e trazer resposta fora da caixa. E ela vai nos provocar a subir de grau junto, né? O que tem a ver com inovação, com estratégia, com tomada de decisão, com iniciativa, com propósito, né? Com reconhecimento de necessidades, de valores. Então, assim, o que vem pela frente é algo assim, é algo diferente, mais complexo, é um campo de oportunidades e mais exigente. Então, assim, é interessante estar aqui na Terra nesse momento porque a máquina se sofisticou nessa capacidade de não só repetir padrão, mas dar algumas respostas, mas também, ao mesmo tempo, está nos elevando à possibilidade de ter uma ação muito mais alta de condução criativa e de escolha de caminhos estratégicos para o mundo, para a sociedade, como é o caso de cidades inteligentes, né? Então, para mim, do que eu vi até aqui, assim, o impacto da inteligência artificial instrumentalizada pelo nível da transformação digital crescente, é o impacto mais decisivo que eu vejo para o futuro, que nos provoca entre essa característica burocrática, mecanicista e organicista, porque começam a se misturar os ambientes, elevando tanto a máquina quanto o ser humano. É assim que eu estou vendo. Bom, vou fazer aqui uma pergunta do Bruno Saboia. Ele quer saber o que você acha da linha que algumas empresas estão seguindo de contratar focando apenas em soft skills e treinando as hard skills após a seleção. Eu acho que faz sentido, né? Assim, eu não vejo, assim, a partir da coerência do que eu estou falando, que um padrão de resposta para o mundo só funcione,
né? Essa é uma possibilidade de padrão, né? Agora, assim, o soft skill, ele é mais difícil de treinar. É isso que essa iniciativa dessas empresas está dizendo. Agora, o soft skill, dependendo do soft skill, ele pode ser mais fácil, é mais barato. Você treinar uma pessoa para ampliar a capacidade dela, a capacitação dela em hard skill, do que soft skill. Hard skill a gente sabe como treina, não sabe? É isso. Ensina exercício, ensina exercício, ensina exercício, ensina exercício. É isso, hard skill. Agora, soft skill, como é que é? Cada soft skill é uma imensidão. Liderança. Começa, defina a liderança. Como é que você faz para treinar uma pessoa em liderança? É uma coisa assim, não é trivial, né? Não é trivial, né? Então, assim, eu compreendo, né? Eu não vou dizer assim, é assim que tem que ser daqui para frente. Assim, todas as empresas, todos os departamentos em todas as empresas, eu acho que depende do cargo. E a atitude organicista que a gente tem que ter daqui para frente, aí sim, é a gente olhar para o problema que a gente tem que resolver, qual é a necessidade. A necessidade é a rainha. Sempre ela é a rainha. Qual é a necessidade? Isso é uma disciplina do pensamento, né? Para que você está fazendo o que você está fazendo? Tem que compreender bem direitinho, né? E não ficar repetindo padrão aqui. Não. Por que você faz as coisas assim? O Steve Jobs, na entrevista que ele dá, entrevista perdida, ele fala sobre isso. Indico. Tem um momento lá, assista, tem um momento que ele pergunta para o pessoal de contabilidade, por que você faz a contabilidade de custo dessa maneira? Aí o cara pergunta, o Steve Jobs respondendo. Aí a resposta que eu recebi invariavelmente quando eu fazia esse tipo de pergunta era a seguinte: não sei, é porque sempre fizemos assim. Então, assim, isso é hard skill. Né? Você repete o padrão, mas não sabe exatamente por quê. Né? Alguém inventou aquela técnica, você aprendeu a aplicar aquela técnica, estão te mandando aplicar aquela técnica, você aplica aquela técnica porque te mandaram aplicar aquela técnica. Esse é o universo do hard skill. Pavlov explica isso, né? Hã? Pavlov explica esse comportamento repetitivo. Que é característico da sociedade, não é um problema. Né? Se a gente não tivesse comportamento repetitivo, a vida seria... ter que parar para pensar em tudo, etc. Imagina a quantidade de comportamentos adquiridos. Isso é cultura. Cultura é um comportamento adquirido, né? Sou sociólogo, né? Entre a sociologia e a antropologia, que é quem estuda cultura. Né? Então, assim, na sociedade existe o comportamento adquirido de gerações anteriores, continua existindo, já quebra com aquela racionalidade moderna que acha que a gente vai virar tudo cientista e que vamos ver à luz da ciência toda a realidade. É uma ilusão, uma grande ilusão. Né? Então, existe um monte de comportamento adquirido. A questão é que, no mundo da burocracia, o que foi inventado tecnicamente por uma pessoa acaba sendo repetido pelas demais como cultura. Não é porque você aplica uma técnica que você sabe por quê e como que aquele técnico que inventou aquela técnica chegou naquele ponto. Então, continua tendo comportamento repetitivo na sociedade e comportamento repetitivo continua sendo a maior parte do comportamento da sociedade. Não vai mudar isso radicalmente. Né? Eu uso vaso sanitário, por exemplo. Gente, eu não vou parar para pensar se é um método mais fácil para ir no banheiro, ou se não é para você. Por que você usa vaso sanitário? Não sei, cara, porque inventaram, está funcionando, e eu vou pensar em outra coisa. Então, assim, comportamento repetitivo. Vai fazendo perguntas para você mesmo. O que você faz que é comportamento repetitivo, que você não parou para pensar se tem uma outra alternativa? A maior parte do comportamento das pessoas é repetitivo. Então, e o hard skill ele é conduzido no mundo mecanicista do início do século XX como comportamento repetitivo. O que está acontecendo hoje é que o mundo está tão desestruturado, inconstante, cheio de incerteza, que não dá mais para se acomodar naquele comportamento. Você tem que ficar se perguntando por que você faz desse jeito, por que esse algoritmo, por que aquela técnica, por que aquele processo, que segmento de mercado, o mundo está mudando, a técnica está mudando, e você está precisando ser gente. É simples assim, paciência. E gente é soft, não é hard. Né? Você está precisando escolher, fazer reflexões, pensar estrategicamente, decidir. E aí você acaba fazendo inovação, porque inovação é uma resposta nova, que é aplicada na sociedade, e aí os outros vão repetir o teu padrão. Então, isso se torna muito mais rotineiro na nossa vida, e é por isso que o soft skill veio para ficar, porque o soft skill somos nós.
O hard é a máquina, e é o comportamento mecânico. O soft somos nós, no mundo, consciente, fazendo escolhas, conversando uns com os outros, etc. O soft é humano. Essa que é a história. Bom, Luciano, eu, por mim, continuava essa conversa aqui por muito mais tempo, mas a gente já avançou bastante no nosso horário aqui. Aí queria, enfim, que você falasse as suas últimas palavras aí, se despedisse do pessoal, e também, se der, para você fazer uma comparação entre os arquétipos que a gente cria e, enfim, todo esse assunto aí que a gente já falou. Os arquétipos que a gente cria, dá um pouquinho mais de visualização para isso aí, porque tem um monte de coisa que dá para ver na cabeça a partir do que você perguntou. Porque você fala muito dessa mecanização dos processos, né? E eu entendo, né, que os arquétipos eles são um tipo de mecanização para entender e compreender o mundo. Entendi. E aí, enfim, isso aí já antes da máquina a gente já tinha esses arquétipos aí já bem definidos, né? E eu acho que também a sociedade está evoluindo de alguma forma para a quebra de muitos arquétipos que já estavam incutidos, né, na nossa mentalidade aí como sociedade. Entendi. Nossa, pergunta interessantíssima, viu? Em um minuto, o que eu posso dizer assim, é um lugar interessante de a gente observar, né? O que você está chamando de arquétipo, na minha compreensão, são essas estruturas de compreensão muito profundas que nos dão acesso a compreender o mundo, né? Na psicologia analítica do Jung, ele trabalha muito a questão dos arquétipos, está muito alinhado com mitos, etc. Né? Então, isso está tudo presente aqui. Né? E, para dar uma linha para quem teve interesse de seguir, tem um livro que chama Imagens da Organização, do Garrett Morgan, que fala dos principais arquétipos, vamos utilizar essa palavra, que estão presentes na teoria das organizações. E ele diz que os dois principais é a metáfora. A arquétipo é uma metáfora que nos instrumentaliza a ler as coisas do mundo. Né? Então, as organizações, elas têm, para o Garrett Morgan, tem 10 arquétipos, 10 metáforas que auxiliam a gente a enxergar. As duas mais importantes, que foram as que eu trouxe aqui, são a da máquina e a do organismo vivo. Na minha maneira de ver, essas duas metáforas vão continuar em ação por muito tempo. Né? Elas são muito profundas, muito profícuas, e nós não chegamos na exaustão das duas. Eu não vejo uma terceira tão forte quanto essas duas. Esse é um ponto. Então, é característico, é fundamental, e nós estamos falando de grandes metáforas, de grandes arquétipos, para a gente compreender as coisas, e conforme a gente habita um arquétipo ou outro, a gente habita uma comunidade ideológica cultural. Né? Isso está em ideologia política, cada um, esquerda e direita, tem duas metáforas de mundo na cabeça, por isso que eles não se entendem. Você só vai entender a esquerda quando você entender o arquétipo dela, e só vai entender a direita quando você vê o arquétipo dela. Né? E essa comunicação precisa existir, e essa consciência de que existe um arquétipo que te instrumentaliza a ler o mundo. Esse é um ponto, né, para comentar o que você trouxe. E para a gente caminhar para a conclusão, para minhas considerações finais aqui, assim, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar falando com vocês, de estar presente aqui, tendo a possibilidade de compartilhar ideias, né, e se eu tiver que escolher uma mensagem para a gente aqui, para a gente concluir, né, pode ser na mesma direção do que você disse no começo, Marcela, que você não está aqui trabalhando para ampliar nossa capacidade de inovação do país e tal. Eu acho que essa aqui é a ideia. É a gente acreditar na nossa capacidade de aprendizagem no país em específico, e a gente se colocar no lugar de ser os autores do país, né? Não só ficar recebendo o que a gente recebeu, o que veio das gerações anteriores, e olhando para fora o que os outros estão fazendo, mas a gente se colocar no lugar de aprender e de construir o país. Esse é o lugar soft. Né? Se a gente assim, pega
o bastão da geração anterior e só repete padrão, a gente está hard. A gente está uma máquina humana cultural ali de repetição de padrão. E o que a vida está nos convidando a fazer nesse momento é sermos empreendedores, é sermos autores da história, não um autor que acha que é capaz de fazer tudo, né, com a racionalidade, como é o caso da ilusão moderna, né, mas uma responsabilidade engajada de construir o melhor possível com as condições, as necessidades, os recursos que existem hoje. Então, eu quero ter mais gente nessa vibração de que a gente pode melhorar o país. Muito grato pelo convite. Luciano, eu que agradeço imensamente, né, a oportunidade, enfim, de estar aqui conversando contigo, trocar umas ideias. Obrigada pelo aceite do convite. Quero lembrar todo mundo que dia 11/8 teremos mais uma edição, sempre às 13 horas. Quero agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam aqui ao vivo e também as que vão nos assistir no YouTube. E é isso, espero vocês na próxima quarta-feira. Um abraço, boa tarde a todos. Boa tarde a todos, grato.